Muito bem-vindo, muito bem-vinda a Lugar Nenhum, o podcast que nasceu para dar voz ao seu subconsciente, ao seu inconsciente. Eu sou a Dai, estudante de psicanálise, sou mãe de 3. Hoje eu trabalho com marketing, mas estou migrando a minha carreira para a psicanálise. E um dos pontos é a abertura desse podcast aqui. E o tema do episódio piloto, meus queridos, vai ser começos, inícios, starts, que é isso aqui que eu estou fazendo. Para iniciar o papo inteiro, a gente vai falar o que é consciente e o que é inconsciente quando a gente fala dentro da psicanálise. O consciente é tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você absorveu na jornada da sua vida e que você armazenou, que está aqui dentro da sua mente, que você consegue acessar a qualquer momento aquela informação para utilizar ela em alguma situação X da vida, ok? E o que é o inconsciente? O inconsciente é tudo aquilo que você sabe, mas não sabe que sabe. Porque durante o decorrer da sua vida você absorveu várias coisas. Histórias, ensinamentos, cotidiano, e isso te deu insumo para que você consiga ter um pano de fundo. Esse pano de fundo que você não acessa com tanta facilidade, onde você guarda os seus traumas, os seus desejos, os seus sonhos, tanto os seus sonhos de vida, sabe? Tipo, quando eu crescer eu quero ser. Daqui um ano eu quero. Quanto os seus sonhos de quando você vai dormir. Dentro da psicanálise existe uma vertente onde os sonhos também têm uma forma de interpretação. Porque os sonhos são a forma com que o nosso subconsciente tenta comunicar alguma coisa pra gente. Seja algo que ele quer, seja algo que ele não quer, seja algo que ele está alertando, porque isso também pode estar acontecendo. E a gente coexiste nesses dois mundos, tanto o consciente quanto o inconsciente. Esse projeto aqui nasceu muito para trazer à luz as coisas que a gente não costuma lidar tanto, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos desejos não atendidos. E para abrir a porteira do assunto, eu quero trazer a minha própria experiência. Esse podcast aqui já era para ter nascido há pelo menos uns 3 anos. E eu tenho procrastinado esse podcast há pelo menos 3 anos. Hoje, estou em setembro, acho que hoje é dia 7 de setembro de 2025, uma lua cheia. Meu marido saiu, levou a criança junto e eu falei, vou estar gravando o podcast. Vai ser fácil? Não, porque eu queria um fundo diferente, queria uma iluminação diferente, queria um roteiro diferente, queria ser uma pessoa diferente. Mas, cara, isso aqui é o que eu posso, isso aqui é o que eu tenho, isso aqui é o que eu tenho. Então, sair dessa zona de conforto desconfortável tem sido um desafio grande, mas estou aqui, estou tentando fazer, estou dando o meu melhor. Depois que eu editar isso daqui, eu espero muito que eu goste daquilo que tenho, mas se eu não gostar também, vai para o ar do mesmo jeito, porque esse é um episódio piloto, onde eu preciso começar uma coisa que está dentro da minha mente. E se você está assistindo esse vídeo, provavelmente também você tenha projetos dentro da sua cabeça. Sejam projetos para serem iniciados ou situações que você precisa finalizar, mas que você está procrastinando que isso aconteça, porque é confortável estar num desconforto conhecido. A gente tende a pender muito mais para o lado do cara tá ruim, mas eu vou empurrando com a barriga, do que eu vou dar um passo para algo que eu não conheço. Ali é um desconforto desconhecido. Será que eu estou disposto a passar por essa situação? E muitas vezes a gente não tá. Então eu te faço esse convite, assiste esse episódio aqui, no final comenta o que você achou, como você se sentiu, para dar insumo para os próximos episódios. Isso aqui já era para ter nascido, como eu falei, há algum tempo. Eu já trabalho com comunicação há algum tempo também, já fui hoster de podcast, já fui hoster de webinar, mas quando é dos outros é muito mais fácil, né? Quando é pros outros, assim, ó, a gente faz que é uma beleza. Agora, quando é pra gente, a coisa fica muito mais complicada, né? Porque daí, na hora que acontece algo, é a gente que vai ter que lidar com isso. A crítica vem direto pra gente. Mas a gente precisa sair da nossa zona de conforto, senão a coisa não vai andar, não é mesmo? Consegui tornar esse episódio um pouco mais fácil de eu conseguir construir, porque eu vou ter que fazer tudo sozinha. Eu dividi por blocos. E esse bloco aqui que a gente vai conversar é sobre o mito dos começos. Por que é tão difícil começar alguma coisa? Porque o nosso subconsciente entende que ele está protegendo a gente do desconforto de passar uma
situação desnecessária. Porque lá na construção que ele fez, ele compreende que, cara, tudo que é novo é arriscado e tudo que é arriscado vai machucar a gente, então a gente vai ficar aqui onde a gente tá. Automaticamente a sua cabeça começa a dar um monte de desculpas para você não começar. Assim como eu tenho várias desculpas para não começar esse podcast. Eu não tenho aparelhagem adequada, eu não tenho iluminação adequada, eu não tô com o microfone melhor que tem no mercado para conseguir fazer isso daqui. A minha dicção não tá bacana, o texto que eu tô trazendo não tá tão bom, o insumo que eu quero trazer para isso aqui tá um pouco raso. E assim a gente vai, sabe, colocando coisa em cima de coisa, coisa em cima de coisa, e a coisa vai acontecendo dessa maneira. E assim foram 3 anos, no mínimo, aonde eu fiquei no vou, não vou, vou, não vou. Vou, não vou. E agora eu tô aqui, com o que eu tenho, com o que dá. O roteiro tá ali na máquina disponível, então eu tô gravando aqui, tô de olho ali. Mas ao mesmo tempo eu quero tornar isso daqui uma viagem pessoal, de autodescoberta, de autodesenvolvimento, onde eu consiga fazer um podcast bacana. Um dos pontos que eu consegui melhorar bastante é pegar histórias de pessoas que têm uma jornada um tanto quanto similar à minha. É igual? Não, gente, ninguém é igual a ninguém. É impossível você achar alguém igual a você. Mas existem jornadas similares de pessoas que começaram de lugares muito parecidos ou que tinham a mesma condição que você tinha. Enfim, pegar essas pessoas como exemplo, pessoas palpáveis, situações que dá para você tocar e falar assim, poxa, é muito parecido com o que eu tenho, com o que eu vivo, com o que eu sou. Se você pega uma pessoa 1000 anos-luz de diferença com você, seja em status social, em questão financeira ou o que for da vida, fica muito mais difícil para você conseguir alcançar e isso só alimenta cada vez mais o seu inconsciente de que de fato, essa parada aí não é pra gente. Cara, olha só o estúdio que o fulano tem. Cara, olha a iluminação que o. E assim a gente vai indo. E pra vida também. Às vezes você tá num trabalho que te deixa infeliz, um trabalho de merda que você tá super descontente. Mas o seu inconsciente sempre tá te falando, ó, a gente tem os boletos para pagar, o gás tá acabando, a gente tem a compra do mês para fazer. Puta, lembra aquele crediário que nós abriu? Ó, tem que tá pagando aquele crediário ali, hein? Então se você largar esse trabalho aqui, a gente não vai ter como pagar. Então o seu subconsciente te força a continuar mesmo naquilo que você não quer fazer. Óbvio que tem toda uma questão social, que tem a questão de dinheiro, ninguém trabalha por diversão, pelo menos das pessoas que eu conheço ainda não chegaram nesse patamar, espero em Deus que um dia cheguem, mas quem caminha do meu lado tá todo mundo trabalhando pela necessidade de. Eu me sinto privilegiada, hoje eu trabalho com uma coisa que eu gosto demais de fazer, apesar do mercado não ser tão fácil. Isso é um papo para um outro vídeo. Mas eu me sinto privilegiada de estar hoje numa jornada onde eu gosto de executar o que eu gosto de executar e estou migrando para algo que está me deixando assim com um brilho nos olhos. Aos 40 anos, você migrar de carreira é uma caminhada, é uma jornada. E eu preciso achar formas de alimentar essa chama para que eu consiga me focar e falar, não desiste, cara, não desiste. Você não tá velha demais, seu tempo não é escasso demais, a estrutura que você tem para fazer o que você quer fazer não é ruim demais. Tudo é possível, gente. Tudo é possível quando a gente quer que a coisa aconteça. A grande questão é como é que a gente convence o nosso subconsciente de que a gente quer fazer aquilo, porque ele vai sempre lutar contra, porque na visão dele, qualquer coisa nova está passível de nos machucar. E o nosso subconsciente sempre tenta preservar com que a gente não se machuque, ou que pelo menos a gente se machuque com uma coisa que a gente já conhece, que é a bendita da repetição. Isso daí é um papo também para outro vídeo. Não dá para trazer tudo nesse aqui, senão vai ficar gigantesco. Mas sim, nosso subconsciente repete coisas inúmeras vezes, exatamente igual, sabendo o resultado, porque ele já está acostumado com aquela pancada. Ele já está acostumado com aquela pisada de bola, sabe? Aquela caída ali na energia. Pô, manda no peito que a gente já sabe como funciona. Mas quando ele vê a possibilidade de algo melhor, cara, ele vibra. Caraca, imagina algo melhor que isso. Nossa, show de bola. Mas ao mesmo tempo ele fala: pera, isso daí, se der uma merda, a gente vai ficar mal, a gente não vai conseguir lidar. Então vamos continuar no desconforto que a gente já conhece? Vamos ficar aqui nesse mundinho? E assim a gente vai indo. Entra dia, entra mês, entra ano, sai ano. E a gente sempre tá no mesmo lugar, sempre desejando, pensando, e se? Cara, e se eu começasse aquela faculdade? E se eu começasse aquele curso? E se eu trocasse de emprego? E se eu terminasse meu noivado?
E se eu pedisse ela em casamento? E assim a gente vai indo. E se vai tomando conta, passa-se uma vida inteira e você não realizou nem 10% daquilo que você sonhava, porque o seu subconsciente tentou te proteger a vida inteira de coisas e, na verdade, ele não deixou que você realizasse essas coisas. Então, a gente precisa tomar as rédeas e começar a colocar o que de fato a gente quer fazer. A gente não pode deixar que a nossa mente controle a nossa vida. Lembre-se, a sua cabeça, ela pinta cenários, inclusive memórias, de forma confortável para que você esteja num desconforto conhecido. Porque não adianta falar, eu tô na minha zona de conforto. Eu odeio essa frase. Eu acho que não existe zona de conforto no mundo que a gente vive. Mas existe uma zona de desconforto confortável, que é uma zona de desconforto onde a gente já conhece aquilo que tá ali, então é mais fácil de lidar. Eu já sei que horas eu vou ter que chorar, eu já sei que horas eu vou ter que brigar, eu já sei que horas que eu vou perder, eu já sei que horas que eu vou tomar no meio do meu butico, então tá tudo certo ali, o roteiro tá uma beleza. E assim a gente vai vivendo, dia após dia, repetindo a pomba do roteiro, sem sair do lugar, sempre se repetindo. E para que a gente consiga sair desse lugar de tô quase, uma hora eu vou, tô quase lá, a gente precisa superar o medo. A gente precisa usar o medo como um combustível para que a gente consiga sair do lugar onde a gente está e dar o próximo passo. Vai dar certo? Eu não sei. Vai dar bom? Não faço ideia. Mas a gente precisa, porque senão a gente não consegue de fato evoluir para canto nenhum. A gente vira um nada, fica ali, ó, orbitando ao redor da vida dos outros, vibrando com as coisas que as pessoas conquistam, mas no fundo se perguntando, poxa, por que que para todo mundo dá certo, mas para mim não dá? Por que que para todo mundo o caminho se abre, mas para mim não se abriu? Porque você precisa dar o primeiro passo, e o primeiro passo é o que dá mais medo. Segundo bloco do nosso bate-papo é sobre procrastinação. Começando com o que raios é procrastinação. Procrastinação é uma palavra derivada do latim, significa pro, para frente, crastinus, de amanhã, para frente de amanhã. Então, literalmente é deixar para amanhã. Diferente da preguiça, a procrastinação, ela é uma defesa mental contra a angústia. Se eu procrastino algo, eu estou evitando a angústia de aquilo falhar, daquilo não dar certo, daquilo não dar bom. Então, uma forma que a nossa mente usa de autodefesa para nos privar, de nos chatearmos, de nos desapontarmos, de ficarmos desiludidos com o que estamos a fazer, entende? Mas é uma necessidade que a gente deixe a procrastinação de lado e faça as coisas. Mas, ó, escute bem isto aqui. Procrastinação, depressão e preguiça são totalmente diferentes. Todas elas nos fazem deixar as coisas para amanhã, mas cada uma delas tem o seu motivo para. Nesse vídeo em específico, a gente vai falar de procrastinação. Nesse vídeo não, neste bloco em específico, a gente vai falar de procrastinação. E o que vem a ser a procrastinação? O deixar para amanhã só para se livrar da angústia de fazer e talvez falhar. Olha aí, ó, talvez falhar. E isso entra para qualquer coisa, para estudar, para executar uma tarefa do trabalho que a gente precisa fazer, para arrumar uma treta aí no relacionamento, seja com família, com marido, com esposa, independente disso, é o deixar para depois. E aí você vai deixando, você vai deixando, você vai deixando, você vai deixando e nunca faz. E aquilo uma hora ou se estagna e cria uma crosta e vai ficar ali daquele jeito para todo sempre, ou se perde no tempo e você não vai conseguir começar nunca uma coisa que já nem te pertence mais. Um dos pontos para conseguir vencer a procrastinação é o ato de fazer sem você pensar naquilo que você está fazendo. Você pega os seus planos, divide os seus planos em pequenas porções e executa aquilo, somente aquilo, sem pensar no grande plano. Ajuda bastante. Por exemplo, a gravação desse podcast. Eu podia estar aqui pensando, cacete, como é que eu vou subir isso lá no Spotify, depois no YouTube? Eu coloco isso no Anchor, como é que eu faço essa edição? Puta merda, eu vou usar Premiere. Só que eu não posso, porque se eu ficar com isso na minha cabeça, vão mais 3 anos e eu não vou conseguir gravar isso daqui. E outra, não sei nem se eu vou estar viva em 3 anos, eu espero muito em Deus que sim. Mas a gente nunca sabe. A gente nunca sabe o tempo que a gente tem. Essa é a grande graça do jogo. Você tem que viver hoje como se fosse o último dia, mas pensando que você pode viver mais 50 anos. Então, assim, é um jogo muito interessante. E a procrastinação, juntamente com
outros vários sentimentos do nosso subconsciente é uma forma que ele tem para se blindar de ansiedade, angústia, falha, crítica, mas sem isso a gente não consegue caminhar. Eu tenho a ideia de trazer para esse podcast aqui vários bate-papos sobre autodesenvolvimento, autopercepção, saúde mental, como você consegue andar com a sua própria vida, sabe? Como você consegue sair do lugar e ir construindo coisas pequenas. E a gente precisa começar de algum lugar. Assim como você assistindo esse episódio aqui. Talvez você esteja começando a partir desse episódio aqui a perceber que a sua procrastinação, ela é a sua zona de conforto desconfortável. Eu procrastino com medo de conseguir fazer. Mas e se eu não conseguir? Mas e se eu falhar? Mas e se me criticarem? E aí a gente se perde no cis e fica muito confortável no tá, eu tenho essa ideia, pode dar muito certo, mas eu prefiro não tentar. E aí a vida passou. E você tinha aquela ideia maravilhosa, ou pior, alguém tem o raio da mesma ideia que você, coloca em prática, dá certo, e você fala, putz, eu tive essa mesma ideia uns 5 anos atrás, se eu tivesse feito. Esse sentimento é horroroso. É horroroso. Então tenta materializar as coisas que você precisa. Primeiro ponto, o que você quer? Você quer mudar de trabalho? Você quer sair ou entrar num relacionamento? Você quer ter ou não? O que você quer? Começa por aí. O que você quer? Reserva um tempo na sua vida e escreva. Eu sei que parece loucura, mas escrever ajuda. Escrever é uma forma cognitiva que a gente tem de exteriorizar os nossos pensamentos e materializá-los. Quando a gente consegue tirar da cabeça, pôr no papel e depois a gente lê aquilo e absorve e interpreta, a mente da gente abre caminhos para solucionar os problemas que tem ali. Ou para alcançar os sonhos que tem ali. Poxa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um terreno, eu quero fazer uma faculdade, eu quero mudar de emprego. Enfim, é um mundaréu de possibilidades, mas só você sabe quais são os teus anseios. Só você sabe o que você está procrastinando. Então, primeiro passo, depois que você parar de assistir esse vídeo aqui, você vai escrever num papel. O que eu quero? Aproveita, a gente está em setembro de 2025, né? Estou gravando isso aqui em setembro de 2025. Para você que está assistindo isso daqui fresquinho, já pensa no ano que vem. Para mim tá longe. Para mim tá muito longe. Setembro, outubro, novembro, cara, tem 4 meses pela frente. Em 4 meses o mundo pode se acabar. Ou pode, não sei o que pode acontecer. Em 4 meses muita coisa acontece. Mas pensando dentro do momento que nós vivemos e das vidas que nós temos, aonde a gente precisa trabalhar, precisa tocar vida, precisa estudar, precisa fazer a roda girar e ainda assim viver os nossos sonhos, coloque esse momento para você. Cara, eu gostaria muito de, em 2026, iniciar X. Iniciar a compra do meu carro, iniciar a compra do meu terreno, iniciar a compra da minha casa, iniciar a minha vida a dois com uma pessoa. Eu tô com essa pessoa há muito tempo, mas eu não tenho coragem de pedir em casamento. Entende? É o dar os primeiros passos. E o primeiro passo para que você consiga sair dessa movimentação de tô quase, tô quase, tô quase, é tirar da cabeça e colocar isso em um lugar onde você consiga olhar e consiga perceber. Para daí você conseguir traçar um planejamento e dividir isso em pequenos blocos para execução, assim como eu estou fazendo isso aqui. Esse vídeo ele não está sendo gravado direto. Eu estou dando vários cortes e várias pausas, estou consultando o script que eu preciso, porque esse daqui é um piloto. Eu queria que fosse diferente? Super, gente. Eu queria estar aqui, ó, pá! Estilo Lela Brandão, mandando ver com a minha massa cefálica no talo, falando tudo que eu quero, com coerência, com começo, meio e fim, me fazendo compreendida, meu conteúdo alcançasse diversas pessoas. Ai, nossa, convidada por marcas para falar sobre saúde mental, autodesenvolvimento e tal. Mas, cara, eu preciso começar de algum lugar e tem que ser um lugar que seja possível para mim. E para mim, hoje, minha possibilidade é essa, gravar onde eu tô, com o que eu tenho, da forma que eu consigo. Assim como você que está me assistindo, pode pegar um papel, uma caneta e escrever. O que você quer da sua vida daqui para frente? Pode pensar grande. A gente precisa pensar grande. Quem pensa pequeno, recebe pequeno. Não quer dizer que, tipo, puta, cara, eu quero ser bilionário. Show! Como você quer ser bilionário? Por onde você vai começar isso? O primeiro ponto é esse. Você precisa entender o que você quer, para daí você começar a pensar como começar aquilo. Depois que você pensar em como começar aquilo, você vai picar aquilo
e vai deixar em minúsculos pedaços para que diariamente você homeopaticamente consiga fazer uma dosezinha de cada coisa para que isso aconteça. Um exemplo prático, a minha transição de carreira. Estou no marketing já tem pelo menos uns 15 anos, no mínimo. Gosto muito do que eu faço, mas eu sou mãe, como comentei no começo do vídeo, sou mãe atípica e o meu desejo é abrir a minha agenda, gente. É ter uma agenda flexível de vida para poder cuidar da minha filha, para poder estar do lado dela no desenvolvimento, no decorrer do dia a dia, levar na terapia, levar na escola, levar aos médicos, ver a evolução dela como já está acontecendo e ter tempo para mim também, sabe? Saúde mental. Tempo de qualidade, fazer o que eu quero com o meu tempo, porque quando a gente trabalha, CLT ou PJ, a gente vende o nosso tempo para uma outra pessoa. Mas existem maneiras da gente rentabilizar o nosso tempo sem ser dessa maneira. É mais difícil? Sim. Exige muito mais dedicação? Também. Mas é possível. E eu comecei isso, né? Essa movimentação, ela hoje tem 7 anos, eu comecei essa movimentação há pelo menos uns 5 anos. E uma querida me abriu a possibilidade da psicanálise, porque eu estava quase indo para psicologia, mas a questão é, eu preciso estudar de uma maneira flexível. E a psicanálise abriu essa possibilidade de fazer EAD de forma flexível, que é uma das coisas que eu preciso. Virei a chave devagarzinho das minhas redes sociais, comecei a trazer mais esses assuntos ligados à saúde mental, ao autodesenvolvimento. Estou entendendo quem é o meu público. O que é o meu público? É a facilidade que eu tenho para falar. E a minha facilidade para falar é com mulheres, com garotas, não só as nascidas mulheres, mas as que também se descobriram mulheres. Existe uma frase muito poderosa que eu acho muito forte, que é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E eu realmente acredito nessa premissa. Então, entender isso, começar a mapear o campo de com quem que eu quero falar, como eu quero falar, por onde eu quero falar, tem me ajudado nessa travessia. Transição de carreira, beleza, hoje eu estou nesta posição. Eu preciso ganhar tanto para estar confortável com a vida que eu almejo. E quais são as possibilidades que eu tenho? Sem perder aqui, porque eu não posso, gente. Eu sou proletariado, não tenho possibilidade de tirar um ano sabático para desenvolver um projeto, então eu tenho que andar paralelamente com as duas coisas. E aí entra o raio da procrastinação. Porque na minha mente fala assim, pô, mas você já trabalha com marketing, você tá suave na nave nessa área aí, por que você só não continua? Só segue o baile, gata, só segue o bonde. Mas não, eu sei que eu tenho possibilidade de fazer outras coisas. E estou me forçando a. Não está sendo confortável. Eu acho que você que está assistindo está conseguindo notar que eu estou toda travada nesse vídeo. E eu espero que você me acompanhe aqui no canal e veja o meu desenvolvimento nos próximos vídeos. Mas esse aqui, como eu falei, é o piloto, é o começo de tudo. Não está do jeito que eu queria, mas é a possibilidade que eu tenho no momento. Terceiro bloco do nosso podcast. Gente, eu estou adorando falar podcast. Terceiro bloco do nosso podcast, a gente vai falar sobre como que lida com esta caceta, né? Preciso começar algo, estou sofrendo com a procrastinação, com a autossabotagem. Por onde eu começo? Por onde eu acabei de falar. Tira da cabeça o que você precisa começar. Pode ser bloco de notas. Eu aconselho a escrever. Quando você escreve, você tira da sua cabeça, usando a sua mão no papel, o contato da sua mão com o papel, com a caneta, isso dá estímulos neurológicos. O seu corpo, o seu subconsciente, o seu consciente consegue interpretar essa movimentação e todos se alinham para, beleza, vamos focar nisso daqui. A gente está falando agora sobre queremos comprar uma casa e não temos dinheiro. Como vamos fazer? Então, escrever ajuda muito a movimentar todas as energias psíquicas, físicas, espirituais para aquela função. Então, escreva. Planejamento. Escreve. Ah, mas eu queria escrever no bloco de notas do celular. Não vai ter o mesmo impacto se você escrever à mão. Isso comprovado cientificamente, tudo bem? Mas aí a vida é sua, você faz dela o que você quiser, eu tô aqui só para te dar um conselho. Próximo passo, escrevi lá, quero uma casa. Ok, aonde é essa casa? Quanto custa essa casa? Quanto você ganha por mês? Qual é a estabilidade que você tem hoje no mês para conseguir arcar com os custos dessa casa? Calma, não se desespera. Escreve.
Hoje eu ganho tanto, a casa custa tanto. Se eu parcelasse ela em 70 vezes de tanto, eu conseguiria pagar. Mas, poxa, 70 anos? Beleza. Ou você prefere ficar morando de aluguel, pagando uma coisa que não é sua? É uma escolha sua também. Tem vários coaches aqui, vários especialistas em finanças que dizem que vale a pena você pagar aluguel. Eu, Dai, não concordo. Eu acho que é muito mais interessante a gente pagar uma coisa que é nossa. Que no futuro, se você tiver filhos, ficam para os seus filhos. Se você não tiver filhos e você quiser se desfazer daquilo e transformar aquilo em uma outra coisa, cara, cansei de morar aqui. Vou vender este cacete, vou comprar um motorhome e vou sair pelo mundo. Você tem capital de giro para fazer isso, porque você investiu a sua grana na casa. E a casa pode ser vendida para virar um motorhome. Aquilo é seu, entende? É o fruto do seu trabalho, é o fruto do seu suor, que você consegue palpar, sabe? Eu, Dai, sou totalmente contra essa coisa de, vive de carro alugado, anda de Uber, porque comprar um carro dá muito custo, viva de aluguel, porque manter uma casa dá muito custo. Não, gente. A gente tem que ter estabilidade e segurança. Mas são só coisas. Se você parar para pensar direitinho, não são só coisas. Isso é o seu tempo metrificado em algo palpável, porque você vendeu horas da sua vida, recebeu aquilo em espécie, em dinheiro, e colocou isso em algum bem que mais para frente você pode vender e transformar em uma outra coisa, seja num próximo bem ou numa experiência. Então, pense direitinho nesses pontos. Primeiro ponto, o que eu quero? Segundo ponto, como eu alcanço o que eu quero? Próximo ponto, pequenos planejamentos homeopáticos para você conseguir fazer isso dentro do caos que você vive. Você trabalha, você estuda, você luta, todo santo dia você tem que brigar, porque senão você não é ouvido, você não sobrevive nessa sociedade, e em paralelo você precisa caminhar para desenvolver os teus sonhos. Então, você vai precisar encaixar doses homeopáticas dentro do seu dia a dia para conseguir executar esse plano. Se você pensar, tipo, não, eu vou dar uma entrada de 25 mil assim na tacada e depois eu vou pagando 3 mil por mês, vai dar tudo certo. Se você não tiver estabilidade financeira ou qualquer outra que seja no decorrer da sua vida, você vai se estrepar, você vai se rasgar. Não faça nada sem planejamento. E, para você que é proletariado, pense de forma a pequenos passos. Porque na hora que você der um passo, se faltar o chão, foi um pequeno intervalo que aconteceu. Foi uma trupicada. Você não vai cair de cara no asfalto. Essa coisa de, coloca tudo que você tem, dá o passo de fé. Eu concordo, o passo de fé é necessário, o passo de fé é importante. Mas a gente precisa ter a certeza de que se o passo de fé der uma falhada, a gente tem para onde voltar. Não dê passos maiores do que a sua perna, ok? Próximo ponto. Comemore as pequenas vitórias das coisas que você vai conquistando diariamente. Dê a devida importância para as tuas pequenas conquistas, porque senão você nunca vai conseguir ser feliz com o que você tem. Você precisa se reeducar para conseguir viver dentro desse sistema de pequenas recompensas, de pequenos passos, de pequenas ações. Se você estiver sempre esperando uma grande festa porque você desenvolveu um projeto gigantesco, você não vai conseguir desenvolver as coisas, porque a vida não funciona assim. A vida real é diferente dos filmes da Disney. Então a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Eu não estou aqui querendo apagar o seu brilho ou jogar areia nas tuas paradas. Não, eu quero só que você tenha ciência de que o mundo não é colorido, de que as coisas não são fáceis e de que as coisas podem sim dar errado. Então a melhor maneira que você tem de se precaver é: cara, eu tô planejando para tudo dar certo, mas eu tenho um plano B que se der uma cagada eu consigo dar uma segurada aqui. Ritualizar os começos e aquilo que a gente consegue conquistar é um passo muito importante para o nosso subconsciente conseguir compreender e adotar isso no dia a dia. Comemorar pequenas vitórias, pequenas conquistas, ser feliz com pequenos passos que a gente dá é muito difícil, porque parece que a gente não está saindo do lugar, ainda mais quando você está nas redes sociais e você vê as pessoas viajando, comprando, luxando, e você fala, pô, mas todo mundo consegue e eu não consigo, mas é um inferno. Não é assim que funciona, cada um mostra aquilo que quer. Mais fácil você se fechar no seu mundo, fazer o seu planejamento e andar ali, ó, passinho por passinho, do que você tentar medir o seu sucesso com a régua do outro. Sempre
o outro vai parecer muito mais bem-sucedido, porque é o que ele quer que você veja. Mas o que importa realmente nessa jornada é o quanto você tem evoluído. Se parabeniza quando for necessário. Se dê o crédito. Isso é muito bom para você conseguir tirar esse estigma de você, de cara, eu não sou capaz, eu não consigo, isso não é para mim, todo mundo consegue menos eu. A gente não se livra disso de um dia para o outro, a gente se livra disso com a prática diária. Eu recomendo, vai ajudar bastante na jornada. Chegamos ao último bloco do nosso episódio piloto do podcast Lugar Nenhum, que também foi o meu começo, que também está sendo muito difícil, que também tá aqui, ó, carcomendo no meu subconsciente, ó, não tá bom a iluminação, mas é o que tem, é o que tem. E eu convido você a tirar algum projeto do papel. Vamos começar a academia? Porra, mas é setembro, hoje é terça-feira, e daí? E daí? É o primeiro dia da sua vida para você começar a fazer um exercício. Quando eu digo começar a academia, você não precisa ficar maromba não, cara. Coloca aí 2 diazinhos na semana, meia hora de 2 dias. Pô, mas a fulana, ferre-se a fulana, a gente tá falando de você dentro do seu tempo. Faz aquilo que você pode com o que você tem. Começa a academia, começa aquela leitura daquele livro que você queria, vai pesquisar sim aquele curso que você tá a fim de fazer. Aquela transição de carreira pode estar muito possível, nada é impossível, gente. Para quem tá vivo, nada é impossível. E para quem tá morto, eu já não sei porque eu ainda não fui pro outro lado, mas eu desconfio que lá do outro lado também dá jeito para tudo, até para morte. Primeiro ponto é, o que eu quero? Como eu quero? Para onde eu vou? E esse lugar aqui é um lugar de cura, de aceitação, de autodesenvolvimento. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que ele tenha acendido em você alguma chama de, nossa, eu podia começar aquele negócio, né? Pode ser um negocinho pequenininho, pode ser um puta plano gigante. Mas e aí, se você decidisse começar hoje, o que você acha que podia estar acontecendo? E ainda te pergunto mais, se você tivesse começado há 3 anos atrás, onde você estaria hoje? Entende? O tempo é o único bem que a gente não consegue recuperar. Hoje, as pessoas mais ricas do mundo, elas não compram ouro, elas não compram criptomoedas, elas não compram diamantes, elas compram tempo. Elas contratam pessoas como eu e como você para executar uma série de funções que elas precisam que sejam executadas. Ela está pagando pelo tempo dessas pessoas, para que o tempo dela seja gasto com qualidade. Isso também se aplica para você. A partir do momento que você acorda e entende que você só tem essa vida para viver, que esse dia não vai se repetir e que o que você começar e for com doses homeopáticas, 1 hora essa parada se concretiza, você começa a caminhar. Em um resumo rápido, gente, eu venho de uma situação onde ninguém botava fé que nada de bom sairia daqui. Eu fui mãe muito nova, eu entrei na vida adulta já sendo mãe, né? Fui mãe aos meus 18 anos. Tive que deixar a faculdade de lado, depois eu consegui me formar em análise de sistema, não era o que eu queria, mas foi o que deu no momento. Depois eu comecei a trabalhar com internet, depois eu comecei a dar as caras aqui, já vivi coisas incríveis, já tive um projeto chamado Menina Veneno Sabor Tequila, que cobriu eventos de tatuagem, de moto, de carro, conheci pessoas incríveis através do projeto, fui a lugares incríveis através do projeto, e ninguém botava fé, gente. Eu sou uma pessoa saída do fundão da Zona Leste, Jardim Romano, Passinho do Romano, sabe? Então, fundão da Zona Leste, e eu já fiz muita coisa legal. Ah, mas eu nunca te vi por aí. Tá tudo bem. Tá tudo bem você não me conhecer. Tá tudo bem você nunca ter me visto. A grande questão aqui é, eu estou feliz com a jornada que eu estou traçando. Eu estou tão feliz com a jornada que eu estou traçando e com a vida que eu estou moldando, que eu resolvi migrar de carreira para trabalhar com saúde mental, porque no meu ponto de vista, é o futuro das coisas, gente. Independente de tecnologia, de inteligência artificial, de desenvolvimento da indústria, o ser humano, cada dia que passa, está mais carente de se encontrar em si mesmo, a sua própria essência,
Quem sou eu? Para que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Por que eu existo? Se essas eram perguntas que antes já eram incógnitas enormes, imagine hoje com esse mundo de tecnologia, onde você pode dar um chat GPT ali e ele falar um XPTO para você de para que você existe. A grande questão é como você se compreende no universo que você está. Como você se enxerga? Como que você está evoluindo? O que você está fazendo para trazer insumos para a sua própria vida? Quantos anos da sua vida você já viveu e quantos deles você se orgulha de ter vivido? Quantos anos você ainda acha que tem pela frente? E você está bem para essa próxima jornada? São os questionamentos que eu vou trazer aqui. E ferramentas para a gente tornar a vida mais leve, mais palatável, mais possível. Vai ser fácil? Não, gente, nunca é fácil. Ainda mais quando você é uma pessoa pobre, que faz uma correria, que tem que tirar leite de pedra, a coisa é um pouco mais difícil. Fica mais complexo de eu romantizar a coisa, de eu jogar um glitter na pílula. Então eu vou trazer coisas muito palpáveis do tipo, sim, você precisa escrever os seus planos. Ai, mas eu queria contratar um coach para que ele me desse o caminho. Você tem esse dinheiro? Eu acredito que não. E se você tiver com esse dinheiro, eu acho que você vai querer empregar ele num outro canto, ao invés de pagar uma segunda pessoa que você não tem nem certeza se ela está apta para falar sobre a sua vida. A questão é, como é que você vai se encontrar? E é dessa maneira que eu quero começar esse podcast, te trazendo esse questionamento de quem que é você, o que você quer dessa vida? E o que você está fazendo para alcançar o que você quer dessa vida? E se você curtiu esse bate-papo, se você gosta dessas coisas mais estranhas, eu te convido a assinar aqui o canal. Comenta aqui no vídeo. Esse, gente, é o episódio piloto. Já falei várias vezes. Então, o seu comentário aqui no vídeo vai ser muito importante para mim, para eu entender se você curtiu, se você não curtiu, continua, não continua. Isso daí é meio complexo, porque eu vou continuar de qualquer jeito. Mas eu quero te escutar, de verdade. O que eu posso melhorar? O que dá para eu trazer para cá? O que você não gostou? Comenta aqui. Vamos fazer esse negócio junto, vamos desenvolver junto. E em paralelo, já pensa aí num projeto para você tirar do papel. Daqui 1 ano, a gente volta nesse episódio e a gente conversa sobre projetos que a gente tirou do papel. Quanto eles caminharam e o que eles já trouxeram para nós. Tudo bem? Um beijo e até o próximo episódio.